E aí, pessoal, umas semanas atrás, ou talvez um mês e pouquinho, eu coloquei aqui um assunto sobre como a doença renal pode afetar a saúde dos nossos ossos. Aliás, para quem não sabe, toda segunda coloco aqui no Stories dicas nefrológicas em formato de fotos, para quem não consegue ficar vendo os vídeos. E toda terça é dica nefrológica no feed, quarta nefrológica que todo mundo sabe. E aí a quinta, eu há algum tempo aí já tô lançando recapitulações de quartas nefrológicas passadas. Então é o Throwback Thursday nefrológico. Então, hoje, então, na verdade, é o formato então de bate-papo de doença mineral óssea, ou seja, da saúde dos nossos ossos no contexto da doença renal crônica, como que pode ser afetado. Para hoje entendermos então como a saúde renal interfere na saúde dos nossos ossos, é preciso recapitularmos as 4 funções dos nossos rins. As 2 primeiras eu aqui já comentei, que são o papel de filtro em relação às toxinas do nosso corpo, ou seja, eliminar os filtros, eliminar as toxinas do nosso corpo. E o segundo papel é como se fosse de uma balança, retendo ou eliminando a água do nosso organismo, eliminando a água em excesso ou retendo a água que a gente precisa, gerando uma urina, por exemplo, mais concentrada num dia mais quente, tá? As outras 2 funções podem não ter ficado tão claras. Uma delas é justamente o manejo dos nossos rins com os sais do nosso corpo, também podendo reter ou eliminar. Quais sais? Que a gente chama de íons na medicina, né? Sódio, potássio, cálcio, fósforo, outros, magnésio, ácido úrico, bicarbonato, enfim, os sais do nosso corpo. E o quarto papel é o papel hormonal dos nossos rins, que ganha extrema importância, ainda mais em se falando de saúde dos ossos. Você dá um Google aí, nossos ossos, em sua composição, são repletos de cálcio e fósforo, que são 2 sais que aqui eu comentei que os nossos rins têm que manejar, excretar ou reter. Então, de uma forma muito direta, você já consegue entender que o rim e o osso podem se comunicar um com o outro através, por exemplo, do cálcio e do fósforo. E chega a ser ainda interessante entendermos que, conforme a doença renal crônica ela avança, a capacidade de excreção de fósforo pelos nossos rins ela vai diminuindo. E há uma tendência de reter fósforo no nosso corpo. Inicialmente, o nosso organismo ele recorre, posso dizer assim, ele recorre a artimanhas, a mecanismos necessários a fim de compensar essa tendência de o fósforo aumentar no nosso corpo, que são os mecanismos compensatórios. Chega um ponto, igual quando eu falei lá no diabetes, na síndrome metabólica, chega um ponto que esses mecanismos compensatórios, eles já estão exauridos, já estão esgotados, não conseguem realmente superar essa tendência. E aí, realmente, apesar dessa tentativa, nosso corpo, ele começa a reter fósforo realmente, inclusive repercutindo no fósforo do nosso sangue. E com certa frequência vemos pacientes crônicos com hiperfosfatemia, ou seja, fósforo sanguíneo aumentado. Não é sinônimo, tá, gente? Não é assim, todo renal crônico tem hiperfosfatemia? Não, beleza? E eu também comentei aqui com você sobre o papel hormonal dos nossos rins. E um deles que fica também muito fácil de se associar nesse contexto, rim-osso, é a vitamina D.
Sim, aquela vitamina D que nós conseguimos produzir na nossa pele conforme pegamos o sol. Só que essa vitamina D produzida na nossa pele ou que a gente compra lá na farmácia, que é o colecalciferol, essa vitamina D comprimido ou produzida na pele, ela é uma vitamina D na sua forma inativa. Ou seja, ela não consegue fazer o que ela se propõe a fazer. Então, ela precisa ser ativada. E essa ativação ocorre justamente nos nossos rins através de uma enzima. E conforme o nosso rim ele adoece, essa enzima ela vai deixando de existir, sua disponibilidade, sua efetividade vai sendo perdida. E consequentemente também a vitamina D na sua forma ativa também vai diminuindo no nosso corpo. E uma vez com pouco ou quase nenhuma vitamina D, a gente absorve menos cálcio, tanto por dieta. Isso interfere diretamente na atividade do nosso osso. E vai interferir também no segundo ponto que chegamos também de hormonal, que é o paratormônio, ou PTH. O PTH é sigla do paratormônio, tá? É como a gente costuma chamar no dia a dia, assim, na conversa entre médicos. O PTH, ele tem um papel, assim, muito, muito importante na dinâmica óssea, porque quando a gente vai estudar biologia lá no ensino médio ou no ensino fundamental, a gente acha que o osso ele é paradão, né? É uma estátua, ele cresce, quando chegamos na fase adulta, pronto, tá lá no seu tamanho, não vai mudar de tamanho e vive ali paradinho, estático, uma estátua, enfim, uma estátua. Mas não, nosso osso, gente, não é uma estátua. Nosso osso ele é vivo, ele é dinâmico, ele, assim como as células da nossa pele, as células do nosso osso morrem, nascem outras, vivem, conversam entre si, conversam com nossos rins, conversam com o nosso sangue, né? Então, realmente, eu acho que se for para ficar alguma informação aqui para todos vocês, é isso. Nosso osso, ele é dinâmico. E então, para toda essa dinâmica do nosso osso acontecer, o PTH, ele é, como mais uma vez eu já falei, o PTH, ele é, como mais uma vez eu já falei e vou repetir, é de extrema importância. E o que acontece? Na doença renal crônica, a gente pode ter dois perfis de pacientes. A gente, falando assim, de uma forma grosseira mesmo. A gente tem aquele paciente que tem um PTH muito aumentado, realmente bem aumentado, e isso traz um osso que ele se reabsorve muito. Então, ou seja, o osso, ele mais é absorvido do que construído, entende? E aí esse osso, ele fica frágil. Então, nossos pacientes renais crônicos nesse estilo podem ter fratura, doença óssea, muscular, tudo isso. E o outro perfil de pacientes que podemos ter é aqueles com PTH muito baixo. E esse PTH muito baixo traz como se fosse um osso paradão, que é o que a gente não quer. Eu falei, o nosso osso não é parado, nosso osso é vivo. Ele não pode ter um PTH muito alto, estimulando muito esse osso, nem um PTH muito baixo, deixando esse osso parado. Tem que ser o equilíbrio, tá? Então, os pacientes renais crônicos aí de longa data sabem que esse manejo, não só da doença mineral óssea, mas das outras facetas da doença renal crônica, é um manejo também muito que oscila, né? Então, ora você precisa de um medicamento em uma dose, depois essa dose muda, aí às vezes você nem precisa desse medicamento, aí passa tempo, aí o médico prescreve de novo, justamente porque é algo que não é sim ou não.
assim como nós não somos os mesmos de um mês atrás, de 2 meses atrás, e o nosso corpo tem que aprender a lidar com essas mudanças, a prescrição médica também vai sofrer essas influências, porque aí os remédios que passamos ou deixamos de passar vão variar conforme a fluência aí do seu tratamento dialítico, da sua alimentação e do seu corpo mesmo, tá bom? E é isso então, tá? Beijo e até semana que vem.